pessoal, vamos para mais uma videoaula de edição, editando fotos de alunos. Já tô aqui com o meu iPad na mão pra gente começar, mas antes, se você ainda não me conhece, eu me chamo Laisa França, sou fotógrafa e professora de fotografia. E se você também gostaria de fazer parte dessa comunidade e ter a sua foto editada aqui na prática, né, eu mostrando aqui como que eu editaria se a foto fosse minha, tá? Basta você clicar na descrição do vídeo, né? Vai estar o link ali para você se tornar um aluno, tá bom? E basta mandar a sua foto que a gente vai estar escolhendo aí para o próximo vídeo. Então vamos começar aqui. Primeiramente eu escolhi essa foto lindíssima. Essa modelo é linda, a foto está linda, a composição, essas flores, gente, ó, quem fez essas fotos aí tá de parabéns, tá? Então vamos lá pra gente começar. Eu quero já primeiramente criar uma máscara aqui no fundo. Porque eu quero esse fundo um pouquinho mais pretinho, apesar de que já está lindo, tá? Ó, criei uma máscara aqui automática, notem como o Lightroom já fez aqui pra mim, com apenas um clique, tá? O que que eu vou fazer? Se eu aumentar, diminuir no caso, a minha exposição, né, vai aumentar o meu preto, mas também, nota que tem umas luzezinhas, ó, se eu aumentar a minha exposição, vocês vão ver que tem uma parte lá em cima, por exemplo, que tem mais luz. Então, se eu diminuir, vai ter o fundo mais preto, mas eu vou estar tirando essa luz. Então, o que que eu faço? Eu vou diminuir somente o preto em -13 e aumentar o realce pra gente ter um pouquinho dessa textura de fundo, tá? Pra também não ficar, ó, tão pretão. Então, mais 30 e a gente teve ali, ó, um pouco dessa invasão da luz, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu assunto. Eu vou, primeiramente, mexer na cor, dar uma leve esquentada aqui, tanto por conta do girassol, quanto por conta de pele morena, pele negra. A gente, a não ser, né, dependendo ali do subtom também da pele negra, porque pode ser mais pro frio, mas geralmente uma pele morena, uma pele negra fica lindíssima com esse tom mais quente, tá? Então eu sempre dou uma esquentadinha ali, né, no tom aqui com a minha temperatura, tá bom? Feito isso, o que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em efeitos, diminuir a claridade para -13 e aumentar a minha textura para mais 13, tá? Vou aproveitar que eu tô aqui, vou criar aqui no pincel, ela já tá com o olho bem focadinho, mas quando é retrato, tá? Que eu não tenho outros elementos, porque notem que aqui eu tenho a flor, né, que tá como um elemento na composição, mas eu não tenho um cenário, tá? Então, quando eu não tenho um cenário, não tenho outros elementos na minha composição, eu gosto do meu olhar bem marcado. Então, o que que eu faço? Eu aumento a exposição, a textura, aumento também, aumentei aqui, ó, deixa eu voltar. Aumentei um pouquinho da claridade. Agora eu venho em cor e dou uma diminuída na temperatura, deixo mais frio, porque dessa forma, ó, eu tenho o olho mais claro, tá? Menos amarelado, para ele ficar o quê? Mais branquinho. Vou dar uma aumentada aqui no branco também e posso até aumentar um pouco do contraste. Ó, e a gente já tem uma diferença aqui. Esse olhar tá mais branquinho, mais chamativo, tá? Agora a gente vai voltar lá nas configurações gerais, tá? Vou sair aqui da máscara. Depois a gente vai voltar para eu fazer alguns contornos aqui na maquiagem dela, tá? Primeiramente, a exposição não vou mexer. Já mexi lá no fundo que eu queria, ó. Temos aqui um antes e depois com um fundinho um pouco mais preto, tá? Vou vir aqui em cor, tá? Já que em luz a gente não vai mexer em nada nessa foto, pelo menos. Vou vir aqui em cor, mistura de cor. Vou pegar esse amarelo e vou trazer ele mais saturado. Notem que ali eu tenho uma folhinha, eu vou trazer essa saturação e vou trazer ele mais para amareladinho, tá? O laranja eu posso até mexer um pouquinho, mas vai alterar na pele dela. Eu vou mexer muito só para vocês terem noção, ó, tá vendo? Altera a pele dela. Como eu falei, ela tem um tom de pele mais quente. Então vou aumentar aqui só em mais 7 pra gente não ter um exagero. A mesma coisa o vermelho, ó. Se eu alterar, altera pouca coisa o tom de pele dela. Talvez assim, no geral, não perceba tanto, mas se eu der um zoom aqui no braço, ó, vocês vão ver que altera, tá, ó. Então,
eu vou aumentar um pouquinho essa saturação pra gente ter ali uma boca um pouco mais vermelhinha, sem precisar criar uma máscara, que não tem necessidade, mas ao mesmo tempo não exagerando por conta do tom de pele para não puxar isso, tá? Feito isso, eu vou vir aqui em mistura de cores, né? Fechar ela e abrir a correção de cores. Aqui eu vou vir em sombras e vou trazer mais pro quente, pra gente ter aqui esse hair light no cabelo dela um pouco mais quentinho, tá? Ó, já temos aqui, ó, um cabelo, tá vendo? Com um tom um pouco mais quente. Não vou mexer não mexi aqui na luminância, mesclagem, equilíbrio, nada disso. Tons médios, vou deixar aqui pra mim tá legal. E agora, aqui no realce, né, eu tenho aqui muita presença do amarelo. Então, notem que vai mexer bastante do tom amarelado, alaranjado. Então, o que eu vou fazer? Vou vir com ele mais pro quentinho também. Ó, pouca coisa. Vou deixar aqui na matiz 13, 12, foi para 12, saturação 6, tá? Quanto mais eu arrasto para cá, para fora, mais saturado fica. Quanto mais eu trago para o centro, menos saturado. E a matiz é a cor, tá? Então vamos voltar aqui, ó, pro 13 e a saturação vou deixar aqui menos um pouquinho, deixar 12, 12. Ficou 8 e 13. Quando a gente mexe o dedo, muitas das vezes sai um pouquinho, mas não tem problema. Deixei aqui em matiz 16 e saturação 7, ok? Vou fechar aqui. Vou vir aqui na minha borrachinha, não precisa ser o remover, posso colocar o recuperar. E vou tirar um pouco dessas marquinhas aqui. Aqui, ó, tem uma marquinha aqui no nariz. Tem uma pintinha aqui também. Aqui tem uma marquinha aqui na testa. Vou remover ele, vai ser mais preciso. Agora é só esperar e automaticamente, né? Com a IA generativa do Lightroom. E a gente já tem aqui, ó, uma diferença. Ó. Posso voltar aqui para o meu recuperar? Aqui também tem um pouquinho que eu posso vir no remover. E ó, já temos menos marcações, tá? Aqui também, ó, no narizinho, tem aqui. E aí, assim que a gente finalizar essa parte, eu acho que ela não tem ali muitas imperfeições pra gente estar removendo, ó. Já tá legal. Aqui tem só mais uma manchinha, uma sombrinha aqui. Dava até pra eu ter usado o recuperar. Então, acabando aqui essa parte, eu vou fazer o contorno da maquiagem, tá? Pra gente estar realçando aí essa maquiagem. Ó, essa partezinha aqui que eu tô falando, ó, que ficou com uma sombrinha. Então, agora eu vou voltar aqui pra máscara. Pincel. Primeiramente, ó, vamos analisar aqui. Eu posso sombrear essa parte aqui, essa parte aqui, onde já tá naturalmente mais escuro, tá? Acho que essa linha do pescoço a gente pode remover também depois ali na borrachinha. Aqui, ó, o contorninho do nariz. Levando aqui a sobrancelha. A outra não precisa, que já tá bem mais escurinha.
E aqui, na lateral, eu não preciso criar tanto esse contorno, porque ele já tá bem definidinho. Eu posso só dar mais uma marcadinha aqui, ó. E dar uma leve marcada aqui. Aí agora o que eu faço para criar esse contorno mais escuro? Diminuo o realce. Ó, a diferença. Diminuir aqui o realce. Aqui no narizinho, posso dar mais uma. Deixa eu ver. Show. Aqui eu posso dar mais uma contornada. Aqui. Aqui perto da boca também, onde deu uma estouradinha na luz, porque era um gloss, né? Então a gente pode estar dando uma contornada. Vou trazer um pouco pra cá só pra gente ter essa ligação aqui. E já temos aqui uma boa diferença. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu dar uma diminuída nessa claridade aqui. Porque tá com um efeito muito brilhoso. Ó, dá uma diminuidinha na claridade. Ficou menos. Porque aqui já estava naturalmente, né, com um brilhinho ali. Então agora a gente vai fazer ao contrário, a gente vai realçar. Pincel, pontinha do nariz. Aqui, ó. No ponto lacrimal também. Quem é mulher, né, que tem o costume de se maquiar, né? Na verdade, quem tem o costume de se maquiar, né, independente aí, se você é homem, se você é mulher. Então, independente se você tem o costume de se maquiar ou entende o mínimo de maquiagem, você já sabe mais ou menos aqui os pontos onde a gente naturalmente faz o contorno e faz a iluminação. Basicamente, são esses mesmos pontos que eu utilizo. Aqui no braço eu não vou dar essa ênfase, não tem necessidade. E aí é só fazer o contrário, ó. Aumentar o realce, tá? Então, vou aumentar aqui o realce. Mais 10, tá bom? Não precisa exagerar, né? Como eu fiz ali, o extremo. A gente vê que não pode ser também exagerado. Então, aqui a gente tem uma foto naturalmente linda. Olha esse antes e depois. A gente não mudou muita coisa nessa foto, tá? Porque essa foto, ela já tá muito bonita. Esse contorno aqui do braço, achei que ficou meio marcadinho. Pera aí. Esse daqui, ó. Vamos dar uma diminuída nisso. E agora a gente tem aqui, né, esse antes e depois. De certa forma, ele tá sutil, né? A gente não mudou drasticamente aqui a nossa modelo, a nossa foto, porque já é uma foto bem composta. Ah, tem a linha do pescoço ali que eu falei que dava pra tirar, né? Aqui eu não vou tirar, mas caso seja algo que te incomode, que você goste de uma pele muito bem tratada, você pode remover. Como vocês perceberam, eu gosto de deixar um pouco desse ar natural, né? Não deixar a pele muito sem textura ou sem linhas de expressões, porque é a nossa identidade, né? Por exemplo, a identidade dela aqui, tá bom? Então, eu particularmente não gosto, mas se você gosta, você pode ali usar aquela ferramenta que a gente utilizou para remover aqui na linha do pescoço, tá bom? É uma foto que tá muito bem iluminada, muito bem exposta, tá? Tá muito bem dirigida, tá espontâneo esse sorriso dela, não tá forçado. Então, parabéns pra você que fez essa foto, que você arrasou, tá? Então, agora vamos pra próxima foto. E a próxima foto é de comida, eu já vou dar um crop aqui, tá em 3x4, vou colocar 4x5, porque eu vou levar em consideração que é uma foto aqui pra rede social, tá? Tirei aqui, ó, aquele prato ali, aquela borda de prato que tava sobrando na foto, não mostra nada no prato, só uma borda. Vinheta, já vou começar aqui pela vinheta, efeitos, vai, vinheta, menos 30, já deu uma ênfase maior aqui no meu assunto. Máscara, selecionar assunto, espero que selecione aqui somente, né? Isso, selecionou somente aqui a comida. Vou tirar aqui, subtrair, pincel.
essa bordinha aqui, que ela não é a comida em si, né? Ela digamos que a sujeirinha de quando colocou a comida. Então, vai ficar com efeito muito de recorte se eu deixar isso daqui. Vou vir aqui em exposição, mais 37. Como é comida e principalmente porque o tom aqui é mais amarelado, vou trazer essa temperatura para mais 13. Saturação para mais 18. Gosto. E como é comida, a gente quer o que? Textura. Então, vamos aumentar essa textura. Mais 30. Claridade. Mais 15. E desembaçar. O desembaçar, ó, se eu botar 100%, vocês vão ver que aumenta muito o contraste. Então, mais 3 já é mais do que o suficiente aqui, ó, pra gente, tá? Notem que tem um verdinho aqui sobrando. Ele é a única parte que tá no prato. Vou aproveitar para tirar essa manchinha também. Então, a gente tira aqui, a gente já tem muito mais ênfase. Vou voltar aqui pra minha máscara, que eu só fui tirar esse verdinho ali. Não tirou, vou voltar lá depois pra concluir. Pera aí, vamos diminuir a exposição pra gente ter ainda mais ênfase aqui. Menos 30. Foi 31, não tem problema. Vamos aumentar o realce. Ó, o realce, o que ele vai fazer na foto? Vai aumentar ali a claridade do meu prato em si, tá? Porque é onde tá mais claro. Então, mais 15 tá legal. Ó, já gosto desse efeito, tá bom? Se eu trouxer a temperatura pro quente, olha como o meu prato, ele fica mais amarelado. E como o prato é branco, eu não gosto desse efeito. Então, eu prefiro mexer somente na temperatura da comida, tá? Vamos voltar aqui pra gente remover aqui. O celular tá tocando, calma aí. Remover aqui, concluir. Então, notem aqui a diferença, o antes e depois. Ainda levando em consideração que a gente fez aquele crop, né? Que a gente deu mais ênfase na comida. Aqui, só uma dica que eu daria. O ângulo tá legal, tá? Você usou quase em 45 graus aqui. Então, mostra a profundidade do prato, tá? A exposição, ela tá boa. Mas levando em consideração, se fosse uma foto profissional, né, que talvez aqui eu imagino que tenha sido no dia a dia da pessoa, justamente porque tem um telefone lá atrás de fundo, tá? Mas se fosse aqui uma foto profissional que você fez para um restaurante, eu colocaria uma luz vindo da zenital, vindo de cima, pra gente clarear ainda mais e trazer ainda mais textura para esse alimento, tá? Aqui em cima, como vocês podem ver, né, eu dei zoom. Eu dei zoom aqui, mas é na informação, gente. Foi feita com iPhone, tá? Então, assim, foi feita com celular. Então, realmente, eu imagino ali que tenha sido no dia a dia da pessoa. Mas parabéns por ter explorado o ângulo aqui, né? Eu imagino que você mexeu um pouco na composição também, trazendo ali essa outra cumbuca que tá ali atrás, ali pro fundo, para ter algo para preencher. O celular realmente talvez seja algo só para não ficar vazio ali. E também gostei, não interfere tanto, né? Somente se fosse uma foto pro restaurante, uma foto feita para um trabalho, poderia ter sido um copo ou alguma outra comida ali para compor. Mas no geral a foto tá muito bem feita. E partindo aqui para a próxima foto, temos aqui uma fotografia, né, de igreja. Eu já vou remover essa cadeira aqui, que tá sobrando aqui no meu espaço, né? Calma aí que a foto ainda não... agora já carregou. A foto ainda não tinha carregado. Vou vir remover. E eu vou remover aqui a minha cadeira. Porque ela tá aqui atrapalhando, né, a nossa cena, nosso assunto principal aqui, que é a menina aqui da dança, tá? Então, removi aqui. Primeira coisa que eu quero fazer nessa foto... Levando em consideração que vai, por exemplo, para a rede social da igreja aqui, né, que eu acho que esse é o intuito, né, da mídia da igreja, vou colocar em 4x5 porque eu vou levar em consideração que tá indo pro Instagram da igreja. Vou vir aqui já em efeitos e também começar pela vinheta pra gente dar mais ênfase a esse assunto. Menos 32, tá bom? A gente tem aqui um pouco de ruído, porque se vocês notarem ali em cima, foi feito em ISO 1600, tá? Então, é um ISO mais elevadinho. Então, o que eu vou fazer? Selecionar o fundo. Eu vou diminuir aqui textura, claridade
E detalhe, eu vou aumentar, eu vou dar um zoom aqui, porque eu não sei se na primeira aula de editando, né, as fotos de vocês, ficou claro, mas ó, aqui principalmente, ó, notem que aqui a gente tem o assunto, que é esse pano, né, esse tecido aqui que tá com ela, e a gente tem a parede. Se eu deixo o ruído, ó, a gente tem um ruído igual da parede e do assunto. Se eu tiro o ruído, no caso, por exemplo, mais 100, a gente nota que aqui tem menos ruído do que o assunto, tá? Então é por isso que eu vou mexer aqui no ruído. Como eu tô fazendo apenas do fundo, eu não vou interferir na nitidez, porque geralmente o fundo já é mais desfocado, tá bom? Então eu espero que agora tenha ficado entendido o porquê de eu mexer no ruído aqui da máscara, tá? Eu tô removendo o ruído. É porque o ruído aqui no Lightroom, né, na máscara, quando você bota em mais 100, você não está adicionando ruído, você está adicionando a remoção de ruído, tá? Então é mais 100 de remoção e não de adição, tá? Então vamos lá, deixei em mais 100, ótimo. Depois a gente mexe mais nessa máscara aqui, já vamos na máscara do assunto. Aí aqui, ao contrário, por mais que tenha um pouco de ruído, eu não vou tirar tanto pra gente não perder a nitidez, eu vou deixar em mais 20, tá? Pra gente reduzir um pouquinho desse ruído, porém não tanto. Vou aumentar a sombra, porque a gente tem ali uma calça preta, um cabelo preto, então pra gente trazer um pouco mais dessas informações. Ainda em efeito, vou voltar aqui e vou colocar um pouco de textura. Textura adiciona ruído, Liza. Sim, mas a gente vai trazer um pouco mais aqui de percepção, porque se eu der um zoom, notem que o foco, embora esteja cravado, a velocidade aqui, vou dar um concluído para vocês verem, a velocidade aqui tem 1/400, mas se vocês derem uma leve notada aqui nas laterais, vocês podem ver que ela não é o suficiente para congelar todos os movimentos ali em si, tá? Então o pé aqui, por exemplo, que ela deve ter dado uma mexida ali também, deu um leve desfocado, né? Um leve borrão de movimento, tá? Então vamos voltar aqui. Ainda aqui nela, não pegou ali a bandeira de baixo, mas não tem problema, porque aqui já tá bem nítido, não tem necessidade de mexer. Aqui eu vou mexer um pouquinho na exposição também. Então, vou mexer aqui um pouquinho na exposição. E aí, no geral, eu vou mexer em contraste, porque aí eu mexo no contraste de trás também, do fundo também, sem a necessidade aqui de fazer tanto na máscara do fundo, quanto na máscara do nosso assunto principal, tá? Eu vou vir aqui em cor, mistura de cor, e vou chegar esse verde um pouquinho pro amarelo. Não, acho que mais pro verde aqui, eu gosto mais, ó. O amarelo eu achei que ficou legal também, trazendo todo pro amarelo, ficou legal também. Mas a gente tem que levar em consideração que a maquiagem dela do brilho também tá verde. Então se eu trouxer muito pro amarelo, fica um aspecto, não sei, não curte tanto, talvez. Comenta aí e me diz o que você preferiu. Eu vou colocar aqui mais pro verdinho mesmo. E vou pegar esse daqui, ó, vai mudar também pouca coisa, ó, só alguns reflexozinhos, tá vendo aqui, ó? Vai mudar alguns reflexos. Então eu vou só alinhar com o reflexo daqui, ó, pra gente não ter um reflexo, por exemplo, ó, tão azul, né, vir mais pro verdinho. O amarelo, a mesma coisa, eu posso jogar tanto pro verde quanto pra cá. Então o que eu vou fazer? Jogar pro verde, porque é o que a gente tá trabalhando aqui, tá? Então eu joguei aqui mais pro verdinho. A matiz, não vou aumentar a saturação de nada, porque o tecido em si ele já é brilhante, né? Então não tem necessidade. O laranja eu vou dar uma leve aumentada por conta do tom de pele dela, tá? Então a gente tem uma leve aumentada aqui. Se eu quiser, aqui em efeitos, eu posso diminuir a textura pra gente ter esse aspecto, por exemplo, ó, mais lúdico, né? Principalmente por se tratar de igreja. E aqui um pouco da claridade também, mas como eu falei com vocês, acaba diminuindo um pouco do ruído, né? Tirando um pouco da nitidez. E aqui meu assunto, quando a gente dá um zoom, não tá tão nítido assim, tá? Não tá com aquela nitidez estourando. Então, até posso tirar um pouco da textura para ter um pouco desse efeito e um pouco da claridade, mas sem exagerar muito. E ó, a gente já tem um antes e depois aqui muito bacana. Eu estaria totalmente satisfeita com esse resultado aqui, levando em consideração a nossa exposição e tudo mais.
Quem é mídia da igreja, eu não sou mídia da igreja, tá? Não, ainda não fiz nenhum tipo de trabalho em igreja, assim, que seja de culto em específico, né? Que não seja evento como casamento e batizado, que faça parte de registrar esses momentos da igreja mesmo, né? Momento de dança, de louvor. Quem faz parte, né? Eu tenho muitos alunos que fazem parte, conversam comigo sobre a dificuldade, né? Que é principalmente nesses momentos onde tem movimento aqui, né? No caso, a gente tem movimento e dança, né? É um movimento fluido. Então, você precisa aumentar a velocidade. Aqui a gente tem uma igreja que nota-se, né? Que o fundo ali é preto, a parede é cinza, então não rebate luz, tá? É uma igreja naturalmente mais escura por conta da pintura das paredes. A luz, muita gente, não sei se é o caso dessa igreja aqui em específico, tá? Mas muita gente relata que nesses momentos, né, momento de adoração ou oração, é uma luz mais reduzida para a pessoa ficar mais à vontade, então acaba dificultando um pouco mais para quem está ali fotografando, tá? No entanto, que a pessoa fotografou aqui em f1.8, como vocês podem ver aqui em cima, para compensar que a velocidade estava em 1/400, né? E o ISO já estava alto em 1600, então se a pessoa subisse mais, teria ainda mais ruído. Então, para compensar, ela usou f1.8. Como aqui a gente tem muitos elementos na nossa cena, a gente tem aqui o nosso assunto principal também com muitos elementos, acabou que não foi o suficiente para trazer total nitidez, né? Porque a abertura estava muito rasa. Mas não tem problema, a foto ficou legal para, por exemplo, para a rede social da igreja. Tá uma foto bonita. Depois a gente, né, dá esse upgrade aqui, ó. Tá uma foto onde ela tá um pouco mais no centro da atenção, né? A gente tira aqui, por exemplo, a cadeira, que é demais na nossa cena. A gente dá ali aquele cropzinho que aproxima mais. A gente escurece um pouco o fundo. A gente traz mais esse verde. O verde passa a sensação de serenidade, né? Se você é meu aluno, viu lá no módulo de cor, né? Que o verde ele passa essa calma, então a gente trazer para o verde também, manter o verde na verdade, e não trazer para o quente como o amarelo, que apesar de também trazer um pouco dessa sensação de aconchego, passa um pouco mais de energia. Então, o verde aqui foi perfeito, ficou muito bacana. No fundo a gente tem também uma luzinha verde, então combinou aqui com o nosso aspecto. A gente poderia jogar um preset aqui que também ficaria legal, porque a foto ela tá bem feita. Esse momento que foi pego, né, justamente dessa ondulação que fez no tecido, tá exatamente assim acima da cabeça dela, a pose dela com o pé, né? Então assim, a foto tá bem feita. A pose tá bem feita, né? Pegou ali um momento legal. E só essa questão que eu falei da nitidez é somente porque você precisou compensar, mas como eu falei, pra mídia de igreja, não tô falando, gente, que pra igreja você vai fazer de qualquer jeito, não, mas pelas condições do ambiente, tá? A mesma coisa se fosse um aniversário onde você tem pouca luz, onde você tem que subir o ISO, tem que subir a velocidade, tá fazendo ali a apresentação do aniversariante, por exemplo, e você precisa compensar isso, porque em igreja, não sei se a maioria sabe, igreja não dá para você usar bastão de LED, pelo menos na maioria dos casos que eu converso com os alunos, e bastão de LED e flash, então você não pode usar, né, porque atrapalha ali, realmente o fluxo, né, da igreja, né, do culto, que não é a intenção, né, nem da mídia e nem da igreja em si, tá atrapalhando ali o momento que é real de adoração e tudo mais. Então o que acontece? Para essa situação onde você tem baixa luminosidade e um assunto principal em movimento, a foto ficou perfeita. O movimento tá assim, no geral, congelado. Ela não tá com a mão borrada, ela não tá com a perna borrada, então no geral tá muito bom, tá? Então, se fosse uma foto nesse estilo, com essas condições, em um evento também, num evento onde você não tem, né, no caso de evento social, você pode e deve utilizar flash ou bastão de LED para te auxiliar, mas se você não tivesse, né, tivesse feito uma foto nessa condição, tá, em um evento social, também teria te parabenizado aí, porque o momento que foi pego foi muito legal.
Vamos agora para nossa penúltima foto, já tá carregando aqui, carregou. Vamos para a nossa penúltima foto, eu acho que é... Ah, não, é só uma etiqueta. Eu achei que fosse de formatura, de algo do tipo. Aqui também é um retrato, tá? Também tá muito bem exposto, tá? A iluminação tá bonita. Eu vou só já começar, porque meu olho já foi direto ali, então já vou começar removendo essa etiquetinha aqui, tá? Com o próprio remover, com a IA generativa aqui do Lightroom, pra gente, né? Se a gente tem as IAs aí que podem auxiliar, então vamos utilizar, né? Essa foto, ela não vai ter muito o que a gente mexer, porque ela já tá bem bacana. E se realmente for uma foto corporativa, que eu imagino que seja, ou pode ser um ensaio feminino também, né? Mas pela pose aqui, principalmente com, acho que é um blazer, né? Eu imagino que seja corporativa. Eu vou selecionar aqui o assunto. Então não tem muito que a gente tá mexendo assim em questão de cenário, né, e tudo mais. Mas eu vou selecionar aqui o assunto, diminuir um pouco a textura e a claridade aqui pra gente ter um leve tratamento de pele, tá? Vou vir aqui em cor, aumentar um pouquinho aqui a minha temperatura, não muito, porque se vocês notarem, ela já tem esse tom um pouco mais quente e amarelado, então se a gente coloca muito amarelado, ela vai ficar bem amarelada, tá? Muito quente, né, no caso. Então, aqui tá perfeito. Vou agora criar uma máscara, no fundo eu não preciso, tá, gente, que o fundo já tá bem branquinho, bem padronizado. Vou criar uma máscara pra gente dar um pouco mais de nitidez e clareamento nos olhos, como eu falei com vocês lá na primeira foto, tá? Então, eu gosto de fazer principalmente, no caso que ela passou maquiagem, né, que a mulher passa maquiagem, e fica com o olho um pouquinho assim avermelhado, tá? Então, a gente traz aqui mais pro frio, aumenta a exposição, contraste, efeito, textura e claridade, ó. Aonde eu também vou fazer uma máscara pra gente aumentar um pouco a textura é aqui da sobrancelha. Pra gente trazer um pouco dessa volta, dessa texturinha. Eita. Aí. Então, pra gente aumentar um pouco aqui essa textura. Não precisa ser em toda a sobrancelha em si, né? Até porque senão vai ficar bem pretona. É só pra gente ter aqui um pouco mais de textura, tá? Posso aproveitar e fazer um pouco aqui na base dos cílios também. Aqui eu posso aproveitar, deixa eu ver o tom do cabelo dela, que eu não me lembro muito bem, é meio claro, né? Se não fosse claro, eu poderia aproveitar pra dar uma escurecida, ó. Porque aí eu aproveito os cílios, a base fica um pouquinho mais escura, dando uma impressão de alongamento. Até dá pra dar uma escurecidinha, mas não muito, porque o cabelo dela é um pouco claro, né? Pra gente não ter a sobrancelha ali muito escura. Então, ó, a gente já tem uma diferença aqui, tá? Vou vir aqui na borrachinha, recuperar e vou tirar um pouco dessas linhas aqui de expressões, tá? Ela também, o mesmo caso da primeira, não tem muita linha, muita marca de acne. Algumas dessas marquinhas, como vocês sabem, eu gosto de deixar, porque a nossa pele, ela tem textura, né? Ela tem linhas e é o que faz a gente ser a gente, né? Então, eu vou tirar aqui algumas marquinhas que a gente tem aqui embaixo, mas sem exagerar.
Ó, aqui a gente já tem um antes e depois sutil, mas ainda assim, ainda tem uma manchinha aqui, né, que eu acho que a gente pode tirar essa manchinha aqui, ó. Mas ainda que sutil, a gente consegue notar a diferença aqui, porque como eu falei, né, uma foto que tá muito bem feita, então a gente não precisa fazer uma edição tão carregada. Porque aqui a edição, ela é mais para dar um upgrade na foto mesmo, não é para corrigir, tá? Principalmente nessa daqui, que a foto ela tá muito bem feita. Então vamos acabar aqui o... Ah, ela tem um leve vermelhinho aqui na unha, vamos tirar isso? Aqui eu posso vir com remover, porque vai facilitar a vida. E agora é só esperar a Yá fazer a mágica. Ficou um pedacinho aqui sem selecionar, mas se não for sozinho a gente dá... Já foi, nem precisou. Aqui deu uma leve mexida na unha, né? Mas a gente pode refazer. E foi sozinho, vai e volta. Ó, a gente pode refazer até mesmo não recuperar, ó. Aí ela já vai sozinha, mas nem sempre é precisa, tá? Então vai ter casos que talvez seja melhor você fazer aqui no recuperar mesmo, de pouquinho a pouquinho. Não tem mais nenhuma partezinha, tem só um pouquinho aqui. Coisa pouca, né, gente? Aqui pouquíssimas pessoas iriam reparar, mas já que a gente tá editando, né? Aqui provavelmente uma maquiagenzinha. E é isso. Aqui a gente poderia jogar um pouco de sombra ali pra trás, né, no fundo branco. Daria também pra gente alterar a cor, né, do fundo, se fosse necessário. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, ó, diminuir a exposição. Aqui eu teria que refazer a máscara, tá? Porque notem que não foi precisa aqui perto do cabelo. Então, daria pra gente deixar esse fundo cinza, daria pra gente deixar esse fundo azul, daria pra gente deixar esse fundo nude, caso fosse necessário, mas ajustando aqui, né, a máscara onde não pegou, tá? Mas aqui eu vou deixar o fundo branquinho padrão mesmo. E chegamos na nossa última foto, e pra gente tá editando, né, essa última foto eu separei aqui essa foto desse ensaio, que tá muito bonito, mas eu tenho aqui um comentário pra fazer, né. A abertura utilizada, se a gente for olhar ali em cima, tá em 1.8, tá? Então, como tá em 1.8, a gente tem uma abertura muito rasa, né? Uma profundidade de campo, na verdade, muito rasa. Notem aqui que o meu foco, ele ficou na mão. O meu foco, ele não tá extremamente cravado ali, ela não tá totalmente desfocada, como o fundo, por exemplo, mas a gente tem um foco mais cravadinho ali na mão do que na princesinha aqui, né, na modelo aqui. Então, a gente vai dar uma leve corrigida. Por que que eu digo uma leve? Porque foco, você tem que refazer a foto, tá? Então, foco a gente não simplesmente corrige na pós-produção. A foto aqui que você enviou tá linda, né? Então eu quero editá-la, mas lembrando que a gente tem que estar de olho no foco, principalmente quando a gente estiver utilizando essa profundidade de campo mais rasa, tá? E a gente tem ali um elemento à frente, que no caso a mão dela tá mais à frente. Então o que tiver fora desse campo não vai focar, porque a abertura nessa profundidade tá rasa. Se estivesse em 2.8, por exemplo, como a mão tá pertinho do rosto, provavelmente teria focado no rosto também, tá? Mas como não tá muito desfocado, a gente consegue dar uma corrigida, e eu vou mostrar pra vocês, né, como eu corrigiria se eu tivesse feito apenas uma foto e tivesse sido essa. O que que eu faria pra não perder, porque a foto tá muito bonita. Vamos lá, 4x5, levando em consideração que eu quero pra rede social. Por que que eu falo isso, gente? Levando em consideração que é para rede social. Porque pode ser para álbum, tá? Então, para álbum a gente não precisa colocar em 4x5. De repente, o álbum que você vai fazer é quadrado, então você coloca 1x1. De repente, você pode utilizar ali o total da imagem, se for na vertical, né?
do jeitinho que tava, ou se for na horizontal, só dá um crop, mas sem mudar a proporção. No caso aqui eu mudei e dei o crop, tá? Então, vamos lá. Nossa foto que era assim, já tá assim, tá? Demos um cropzinho aqui. Eu já vou vir aqui nesse fundo e eu já vou deixar o meu fundo aqui mais amareladinho, né? Eu quero uma sensação bem de outono aqui. Aqui eu vou aproveitar que eu já tô na máscara e vou mostrar pra vocês o que eu faria. Lembra que eu falei que eu sempre mexo no olhar, mesmo que o foco esteja cravado na minha foto de retrato? Aqui eu vou justamente mexer no olhar, mesmo que o olho dela esteja fechadinho, tá? Então, mudei aqui. Aqui tem um negocinho lilás no olhinho dela, né? Mudei, já selecionei aqui. Vou vir em efeito, textura. Olha a diferença. Se eu tirar a textura, tá mais cinza os cílios. Se eu adicionar a textura, fica mais pretinho. Então dá a sensação de mais foco. E a claridade e o desembaçar. Desembaçar que eu posso deixar em mais 4. Aí agora o que eu vou fazer? Vou fazer o contorninho aqui do nariz dela. Opa! E da boquinha. Porque aonde, né, é o ápice do rosto, é nariz, olho e boca, né? Principalmente o olho. Mas aqui a gente faz um leve contorninho só para adicionar textura e claridade também. Aqui, inclusive, eu posso até fazer uma máscara pra gente adicionar um pouquinho de rosado na boquinha dela. Bem sutilzinho, porque além de ser mais bonito natural, né? Não ficar tanto artificial, é criança. Então a gente não tem o porquê de deixar essa boca com tanta maquiagem, né? Então vou jogar aqui minha matizinha pro rosa e aumentar um pouquinho da minha saturação. Antes e depois. Aqui eu vou dar uma diminuída na textura nessa parte de dentro, pra gente não ter muito esse aspecto de rachado, tá? Então, notem aqui comigo o antes e depois aqui, ó, do rosto, como ele tem esse aspecto um pouco mais de focado. Aqui eu posso até adicionar um pouco, adicionar um pouco de textura aqui na sobrancelha. Então a gente vem aqui, ó, textura, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cor, mistura de cor. Vou trazer a matiz do amarelo mais pro laranja e do verde mais pro laranja, ó, porque o verde a gente ainda tem presente aqui, tá? Então, mais pro laranja não, perdão, mas pro amarelo. Vou adicionar a vinheta, que obviamente vocês sabem que eu adoro o efeito da vinheta, né? Praticamente todas as fotos eu utilizo vinheta, exceto corporativas, né? Ensaios em estúdio, que aí eu evito um pouco, mas ensaio principalmente em externa eu gosto de utilizar. Aqui, ó, eu já tenho uma foto lindíssima. Essa foto em si tá bonita. Aqui eu posso tirar esse negocinho da mão dela. E do olho que eu tinha visto, né? Esse lilazinho aqui. Calma aí, que foi meio bruto. Deixa eu diminuir o tamanho. Aí. Aqui agora, na menina, que a gente não criou uma máscara nela, né? A gente pode adicionar a textura. Eu gosto de diminuir um pouco a claridade, ó, por conta da pele, tá vendo? A gente dá uma suavizada, então suavizar um pouco essa pele aqui. Gente, essa foto ela tá muito linda. Eu vou só dar uma aumentadinha na sombra, na exposição. Vou mexer no realce só pra gente trazer um pouquinho mais desse hair light aqui nesse cabelo dela. E eu posso trazer um pouquinho pro amarelinho também, mas pouca coisa, porque a gente já tem um fundo bem amarelado, tá? Então,
não mexer muito aqui para não ficar artificial com a pele delazinha muito amarelada, tá? Aqui eu posso trazer até um pouquinho a matiz pro rosado. E olha a diferença dessa foto, gente. Essa foto, ela tá muito linda, tá? Essa direção que você fez aqui, pra a pessoa, né, que o fotógrafo fez, tá muito legal. Ali no início, antes do crop, a gente viu que tinha uma mãozinha ali jogando as folhas pro alto. Então foi uma foto pensada, elaborada, né? Não foi por acaso. Então parabéns por esse olhar, né? A foto tá muito bacana. E o único comentário que mesmo é em relação ao foco, para estar atento ali, se foi o seu intuito, né, não tem problema nenhum, tá? Se o seu intuito foi estar focado ali na mãozinha, na fotografia, não tem certo ou errado, tá? É o que você quis fazer. Se você queria que focasse no rosto e focou na mão, aí sim a gente tem um erro. Mas na fotografia, a fotografia é arte em si, né? Então se você não quer focar na pessoa e quer focar no fundo, por exemplo, não significa que ficou fora de foco, tá? Muito pelo contrário, tá focado, porém no fundo e não na pessoa. Então ali é uma forma de você expressar onde você quis colocar o foco, tá? Eu só digo caso não tenha sido o seu intuito de focar na mão, tá bom? Mas nada que, como aqui não ficou extremamente desfocado, nada que uma máscarazinha ali não deu uma resolvida. Claro que se o olho tivesse aberto, ia mostrar ali que tá com um pouco menos de nitidez, tá? Mas com o olhinho fechado a gente consegue fazer esse efeito aqui, gente, e ficou muito bonito. Eu particularmente gostei muito aqui desse efeito, porque eu adoro esse ar de outono, das folhas mais alaranjadas, da árvore mais amareladinha. E eu quero saber de você o que você achou. Comenta aqui, e se você gostou e gosta desses tipos de vídeo, né, que fala sobre a fotografia, sobre a edição, então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, tá? E compartilha aí também esse vídeo com um amigo que está começando na fotografia, que gosta de aprender mais, tá? Para poder estar me ajudando. E eu me despeço por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.